O bizarro do narcisista é que ele é tão burro. As pessoas falam, não, ele é inteligente. Não, gente. Os mecanismos de defesa que o narcisista usa são todos burros. Porque todos são de fases da infância dele. Que ele teve que assumir aqueles mecanismos de defesa. Não é verdade que uma pessoa que sabe manipular seja inteligente. É verdade que aquilo é naturalizado na personalidade dela desde cedo. Mas quando se trata de QI, tem narcisista burro, tá? Como tem psicopata e sociopata burro, como tem narcisista, sociopata e psicopata com QI acima de Muito 130, inteligente. exatamente, né? Mas este exemplo é ótimo para você ver como ela tem forte o traço narcisista. Um psicopata tá nem aí, atinge meu objetivo. Tanto faz. Me o que livra da pensa, não cadeia e pensa. foda-se. Tanto faz. Ela ainda queria ser aplaudida e Isso. ser reconhecida. Ela E é queria um ridículo. aplauso. E é ridículo pra quem tá de fora, porque essas personalidades se afundam só pra não falar que estão erradas, que não são grandiosas. Eles destroem qualquer chance de qualquer saída pra não falar que não são grandiosos. Pra não assumir erro. Aí não dá, cara. Por isso que o conselho oficial, quando você está lidando com transtorno de personalidade narcisista, a não ser que você tem filho com a pessoa, você tem que ter contato, sei lá, uma situação aí que você tem que ter contato, né? É distância e cortar contato se você puder. Você atende pessoas com esse transtorno e pessoas vítimas também do transtorno? O meu foco é atender as pessoas vítimas desse transtorno. Certo. É claro que aparecem uns narcisistas no meio, né? Porque isso, como a gente falou, é das famílias, né? Então, sempre... Ai, minha mãe é... Sempre não, mas frequentemente quando alguém chega... Ah, minha mãe, meu pai é narcisista. Em algum lugar você também vai ser. Entendeu? Sim. Né? Então tem que trabalhar nisso, né? Exatamente. Uma pessoa que, por exemplo, se livrou daqueles pais narcisistas, ou daquela mãe, ou de outras relações também, pode ser namorado, namorada, tio, tia, primo, ela fica com resquícios, impactos, né? Como diminuir esses impactos que ficaram? Sim. Ela é fortemente impactada. Ela é impactada de uma forma que é difícil até de descrever, para quem não passou por isso. Porque a realidade é que ela vai demorar anos para se recuperar. Para ela construir um senso de eu, para ela começar a validar a percepção da realidade dela. É um tipo de devastação psicológica e emocional que é muito difícil de descrever se você não passou por isso. Então, como que a gente melhora, né? Ela ainda passa a dedicar sua vida toda para ser validada pelos pais? Tipo, pensando, eu vou fazer isso de um certo modo porque eu não quero desagradar os meus pais. Tem um processo aí, nisso de descobrir que seus pais são narcisistas, que a gente chama do processo de luto. Por quê? Da mesma forma que você ter contato com narcisistas é exatamente a mesma coisa do que você fazer parte de uma seita, e quando você faz parte de uma seita, você tem que mentir. Tem que mentir que tá tudo certo. Não, ele é assim porque ele é grandioso, ele vem do planeta não sei das quantas, ele é um líder espiritual, né? Você tem que mentir sobre um monte de coisa pra fingir que tá tudo certo dentro daquela seita. Da mesma forma, quando você vem de uma família narcisista, você mente patologicamente a respeito de não, minha mãe me ama, que hoje ela estava cansada. Não, meu pai não é tão ruim, ele já me deu dinheiro uma vez para comprar um calçado, sabe? Tipo, você fica mentindo para si mesma, para se convencer de que não é tão ruim. Porque você não quer falar, minha mãe não é capaz de me amar e nunca foi. E nunca será, né? Então, o que acontece? A única forma de você começar a se curar disso aí é se você consegue parar de mentir. Então, você tem que começar a confessar coisas que dão medo só de você pensar. Olha, eu demoro meses com um paciente para o paciente conseguir confessar algo do tipo, Tari, eu não gosto de visitar minha mãe. Porque a pessoa não consegue confessar que ela tem que taquicardia, que ela sente peso, que é um pé no saco, entendeu? Então, é tanto processo para ela parar de mentir para si mesma sobre o que está acontecendo. Imagina admitir que a mãe nunca amou. E nunca será capaz de amá-la. Meu Deus, que loucura. O processo de luto é você sair da fase da negação. Não, nem é tão ruim assim. Não, tudo bem. Sair da fase da barganha. A barganha é tipo, você já sabe que tem algo errado, mas você não aceita que tem que ter cortar o contato ou ter distância. Então, você sabe que tem algo errado, mas você fica, tudo bem, eu vou tentar agradar desse jeito. Eu vou dar um presente pro meu pai. Eu vou
falar menos coisas. Aí você tenta uma caralhada de coisas pra melhorar seu relacionamento com seus pais, que você já sabe que são narcisistas. E, claro, nada melhora nunca, né? Porque não é possível agradar um narcisista. Narcisista é que nem peneira. Você enche, vai esvaziando. Não é possível jamais, em nenhuma situação, agradar um narcisista. Então, quando você percebe frustração atrás de frustração, atrás de frustração, atrás de frustração, você já sabe que é narcisista. Percebe que não tem como agradar. Aí você sai da fase da barganha, você entra na fase da raiva. Raiva ou depressão. Porque daí você consegue enxergar que alguma coisa de errado aconteceu. Isso não é normal. Não é normal o que aconteceu aqui dentro. E aí você pode ficar na raiva, você pode ficar pro resto da vida. Mas quando a pessoa processa bem esse momento aí, ela entra em depressão porque, puf, a bolha estourou. Aí ela vê. E ela tem que ver. Aí nesse momento, os meus clientes relatam que começa a brotar um monte de memória. Um monte de coisa. Eles começam a brotar um filme da infância inteira, da adolescência inteira, só que agora com outras informações. Eles, agora eu entendi aquilo. Agora eu entendi aquilo. É vendo em terceira pessoa, né? Isso! Vem em terceira pessoa com distância, que nem um cientista num laboratório conseguindo identificar cada manipulação. Isso é hoovering. Ela tá tentando me sugar de volta pra relação. Ela tá fazendo stonewalling pra não assumir o erro. Isso é escagem. Ela tá tentando me provocar. Eu tive um abuso reativo. Ela fez uma triangulação, uma campanha de difamação. Você consegue identificar os nomes, porque são tudo igual. O narcisista é tudo igual. Nas táticas, Inclusive, né? tem um termo que é gaslighting. Gaslighting. O que significa isso? Gaslighting é distorção da realidade. Gaslighting é quando uma pessoa, ao longo de tempo, gotinha a gotinha, de forma imperceptível, vai distorcendo a sua percepção da realidade. E distorce um pouquinho, distorce, repete tanto uma mensagem que daqui a pouco você começa a achar louca. E você começa a achar que é verdade o que eles estão falando. Né? Por exemplo, minha filha, eu sempre soube que você sente muita culpa quando você está longe de mim. Aí você tá tipo, quê? Eu adoro ficar longe de você, é mó bom pra mim, eu detesto te visitar. Você, desde criança, você demonstrava esse rubor na sua bochecha quando você sentia essa culpa. O quê, mãe? Bochecha? Daqui a 3 meses a pessoa tá lá. Que bom que você tá lidando com a culpa que você sente, tá longe de mim. Você tá muito melhor agora que você voltou para casa. A pessoa começa a construir uma realidade fictícia que não existe só porque ela vai se dar bem, de algum jeito. E ela repete aquilo tantas vezes, como é sua mãe, né? Você não vai ficar, é só mentirosa. E mesmo que você não acredite naquilo, é tão gotinha a gotinha, a gotinha, a gotinha, e sempre é com o objetivo de fazer você abrir mão do seu poder, dos seus recursos e ser apenas uma casca para servir o narcisista. É sempre nesse sentido a mentirinha que eles vão colocando na sua cabeça. Até você acreditar nisso e começar a se comportar daquele jeito. Então, uma forma que narcisistas usam gaslighting para isolar a vítima é falar: essa sua amiga aí, sei lá, cara, ela fala muito mal de você pelas costas. Cara, eu fui visitar, eu vi ela no mercado, ela ficou falando dos negócios contra você e fala sobre a outra amiga. E eu não acho que essa é uma boa influência pra você. E você fica muito mais saudável quando você fica em casa. E gotinha, 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 gotinha. Aí você faz exatamente o que o narcisista quer. Aluga um Sim. triplex na sua mente. Exatamente. Teve uma Esse é amiga o que termo. teve um relacionamento assim, e 2 coisas que você falou, assim, se encaixam como uma luva de alfaiate. Não é luva só, é luva de alfaiate, feita sob medida. Porque a primeira coisa é de ter oferecido o discurso que ela precisava, as coisas que ela gostava de ouvir e tal, não sei o quê, no início, pra pescar o peixe, Yes. né? E depois, esse afastamento de todas as pessoas em volta, sabe? Essa não presta, aquela eu acho que não gosta de você, aquela te olhou feio, aquele ali não sei o quê, babá. Até a pessoa... Porque se a pessoa tem amigos de confiança, necessariamente a pessoa vai confessar, vai comentar. E esse é o vai problema. ter pessoas que vai ter pessoas que vão dizer pra ela o quão é absurdo aquilo que ela tá passando. Se ela não tem ninguém perto que diga pra ela o quão é absurdo aquilo que ela tá passando, não é Simples assim. absurdo. Simples assim. E todo narcisista sabe. Eles treinam você exatamente de um jeito que pedófilo treina criança. Do mesmo jeito. Eles têm passos. Quando você vê narcisistas conversando sobre o que eles fazem, eles falam, gente, é grooming, é aliciamento. Todo narcisista sabe que faz, é assim, assado. Todo mundo faz.
E é pra ter o suprimento. E depois começa a treinar outro, né? Quando você tá aqui, porque eu não posso ficar sem. Então, se você me abandonar, já tem outro. Porque eu sou dependente químico e emocional, né? Se eu sou narcisista, é dependente emocional. As pessoas não entendem. É dependente emocional. Ele só não se importa com você. Mas ele é dependente emocional. Ele precisa de você. Exatamente. Mas tá nem aí com você. Normalmente o narcisista, ele não fica sozinho? Ele pula de relacionamento em relacionamento? Tem diferentes perfis de narcisistas. Então, se você é um bom suprimento narcisista, você lava a louça do narcisista, você dá sexo pra ele, você cala a boca, por exemplo. Ah, fica aí, lavando minha louça, tá tudo certo. Eu vou te ignorar, sabe? Mas eu sou um grande professor de faculdade, eu sou muito aplaudido aqui, mas lava minha louça, tá? Aí pode ficar casado 20 anos, porque você tá servindo, né? Pra lavar a louça dele. Alguns narcisistas são promíscuos, homem e mulher, não tem negócio de gênero, isso aí não. E aí sempre vão estar traindo. Vão estar sempre com outra pessoa aqui, porque ficar sem é ficar sem sua heroína, né? Você não vai ficar sem sua heroína, né? Então depende do perfil do narcisista. Apesar de serem dependentes emocionais, tem alguns narcisistas se isolam socialmente. Ué, Tari, como é que é possível isso? O cara é dependente, depende das pessoas. Mas você não precisa ter relações na sua vida para ser grandioso na internet, por exemplo. Né? Interessante que brotaram tantos narcisistas na pandemia, em isolamento social, na internet. Entenderam? Então você conseguir suprimento narcisista. Você consegue identificar É isso assim? que eu ia perguntar. Olha aí. Você consegue, tipo, ver no vídeo da pessoa e falar, isso aqui, ó. Não. Não? Só quando é muito óbvio. Não é tão preto e branco assim. Porque todo mundo tem traço. E também os melhores narcisistas têm uma fachada muito convincente, né? Tem alguns narcisistas que são tão narcísicos que eu consigo identificar. Como eu falei, às vezes tem gente que entra em contato nos meus DMs que só pelo jeito que a pessoa está escrevendo eu já sei que ela tem alguma coisa, entendeu? Mas eu não recomendo falar para as pessoas que é fácil identificar. Porque a gente não deve falar essa informação, não é fácil identificar. Narcisistas são altamente cativantes no início. Quando eles fazem o trabalho bem no início, lá do love bombing, do bombardeio de amor, ou quando a sua mãe tá querendo ser fofa, ela é muito fofa, ela sabe o pudim que você gosta, né? Ela sabe o tipo de atenção que você quer. Então, eles conseguem ser, como eu falei, o espelho que você nunca teve. Que é diferente do psicopata, né? Exatamente. Que é só... Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma psicóloga e a gente tava falando sobre isso. É um assunto que eu gosto muito. Eu que vou fazer E aí... E a gente tava falando sobre isso. E aí, tipo, essa descrição do psicopata, ela é um pouco assustadora, né? Conversar sobre isso, o que o psicopata é capaz de fazer, de não se importar e tal. E aí eu tava conversando e falei assim, caramba, existe algum teste que se possa fazer? Porque... se eu tenho medo de não saber e machucar alguém. Claro. Aí ela falou assim, se você tá preocupada... O fato que você tá falando isso, filha. Ela falou exatamente isso. Ela falou, o fato de você estar preocupada de ser e não saber, e a sua preocupação é... E se eu estiver machucando? Não, ela falou, filha. então, desencana que o teste tá feito já aqui. Eu achei muito engraçado. Tem uma brincadeira que o pessoal faz que é aquele... Não sei se, enfim, teste de internet é brincadeira. Mas aquele de... que tem uma pergunta que você faz pra pessoa e se a pessoa sabe a resposta, ela pode ter um traço de psicopatia. Você já viu esse? Que é um... Deixa eu ver se você lembra exatamente qual é a pergunta. É assim... Você foi... você tá no enterro de uma pessoa da sua família e aí você tá lá e você vê um cara que tá num outro momento ali, né? No cemitério, tá? Você vê esse cara que tá lá e vocês trocam olhares, flertes e tal, sai de lá, vocês conversam um pouquinho, tananá, e você gosta dessa pessoa, mas aquele momento não permite né? Tá todo mundo ali, assim, não permite um envolvimento maior. E você, tipo... não vê mais aquela pessoa e tudo mais. E aí, acho que a pergunta era o que você faz para encontrar a pessoa? Era uma coisa assim, o que você... eu não lembro exatamente como era, mas tem uma pergunta disso. E daí tem a resposta que, quando a pessoa não tenha... ela vai pensar outras coisas. Ela vai pensar outras soluções, sabe? E aí, quem tem fala a resposta certa.
E aí, Ah, não sei, então, cara. Aquele pois é. teste de psicopatia, você tá Isso, falando? isso. Vê se você acha, Vitão. É um Tipo, teste... Sei que lá do cemitério. Aí, Esse viu? aí, né? Coloca aí, teste de psicopatia cemitério. Tá vendo? É famoso. É famoso. Claro, pode Por ser só fora. um teste capricho que a gente tá aqui zoando. Ah, né? provavelmente né? Claro. Porque Mas é curioso, né? É. E, tipo assim, esses testes de internet, né? Tipo, tem que ter. Vou falar aqui, né? Aham. Tem que ter muito cuidado, porque, gente, Claro. todo mundo tem traço de tudo. Sim. Entendeu? Tipo assim, verifique aqui se você tem depressão e ansiedade. Mas sabe o Aí que você foi mais começa a assustador? assinalar. Eu tenho tudo isso. Agora, Você sente cansaço recorrente? Pô, putz, ontem eu fiquei cansado o dia inteiro. Vou assinalar que sim. Exatamente. Aí tá lá, depressiva, com ansiedade e câncer no pâncreas. pronto. pronto. Exatamente. Não, o doutor Google é complicado, né? Mas- Você coloca seus sintomas aí. Esse teste, o assustador foi que quando eu ouvi falar dele a primeira vez, Tu acertou. a gente... Não. O meu ex acertou. E você acha que ele se encaixa Ah, no não perfil sei. aí? Não sei. Mas, porra, imagina. Ver o negócio lá. Quem acerta, você fala, eita, vou dormir do lado dessa pessoa hoje. É assim, analisando Mas essa cadeira. hereditária? Não sei, Brasil. Não, Analisando gente. assim o quadro de ações que ele já tomou. Eu já, Coisa boa não é? Coisa boa, não é? Já aproveito e falo para quem está se identificando, procure uma pessoa especialista em transtorno de personalidade narcisista que possa diagnosticar, que tenha as ferramentas adequadas para diagnosticar, ok? E vá ver um diagnóstico. Sim. É uma bosta receber um diagnóstico, mas, né? Inclusive, É melhor do que...